Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo de número 9. Está escrito assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. Pedro, relatando este texto, ele que teve experiência pessoal na sua própria vida, do agir de Deus, ele deixou registrado estas sábias palavras, dizendo: assim sabe. Então, o Senhor tem a sua maneira de promover, de oferecer, de realizar o livramento. Mas veja o que ele diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação. Ora, que tentação é esta? Tentação no sentido genérico, podemos dizer aqui, sobre várias situações que pode acontecer. Mas a quem é que o Senhor livra? Diz-nos a palavra que o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. Então, piedosos são aquelas pessoas que vivem piamente, que vivem na prática da piedade e que, portanto, o seu comprometimento é com Deus e a sua devoção sincera, leal e verdadeira para com Deus. E a própria palavra de Deus diz que os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. É impossível que um piedoso não seja perseguido, não seja tentado, não seja ameaçado, não seja provocado. Mas, no entanto, o valor da piedade, que a Escritura diz que para tudo ela é proveitosa, a piedade com o contentamento, aqui o apóstolo diz que Deus sabe livrar os piedosos da tentação. Então, este é o Deus que livra, o Deus que liberta. Então, o livramento de Deus, ele vem no momento certo. Deus sabe quando e como livrar os seus servos. Nós vamos encontrar ao longo da palavra de Deus alguns exemplos que vão trazer-nos a confirmação de que este Deus a quem servimos e que o reconhecemos como Senhor, como soberano, como aquele que está acima de tudo e de todos, e que todas as coisas se submetem a ele, este é o Deus também que opera livramentos. Nós encontramos alguns textos na palavra de Deus falando sobre isto. Por exemplo, no Salmo 34 e o verso 7, está escrito a seguinte expressão. Salmo 34 e 7. Está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor. Versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Livra da tentação, livra das angústias. Verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Angústias que vêm, aflições que surgem, tentações que aparecem. Não importa qual seja a adversidade com que o perigo se apresenta. Mas o que diz-nos a palavra é que o Senhor livra. Com ele está o poder para livrar. Então, quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. Quando nós observamos
em 1 Samuel, no capítulo 14 e o versículo de número 6, nós vamos encontrar a seguinte expressão. 1 Samuel 14 e 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição desses incircuncisos, porque obrará o Senhor por nós. Quer dizer, o Senhor trabalhará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então, para Deus, ele não depende de quantidade para livrar. Ele tem em si todo o poder para livrar. Ele pode usar os anjos para realizar livramentos para o seu povo, ele pode usar pessoas, ele pode usar exércitos, ele pode usar coisas para livrar o seu povo. No entanto, quem livra é Deus. O anjo é o mensageiro de Deus. As pessoas são instrumentos a quem Deus utiliza. As coisas são os que Deus utiliza para livrar o seu povo. Como Deus livrou o povo de Samaria, quando eles estavam cercados, o Senhor fez surgir um grande estrondo, como se fosse uma trovoada, e os assírios fugiram, correram, e a cidade ficou aberta, e o povo de Samaria foi beneficiado pelo Senhor com este tão grande e maravilhoso livramento. Também no Salmo 91, no verso 3, nós encontramos lá, referindo-se a Deus também como aquele que livra. Observe, o Salmo 91, o verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, Deus é aquele que livra. Livra da tentação, livra da angústia, livra da aflição, livra da peste perniciosa, livra do laço do passarinheiro, e ainda observamos no Salmo 107, o verso 13, que diz o seguinte: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Então, por esses textos, nós temos encontrado aqui o livramento de Deus, enfatizando que, quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. Mas a Escritura Sagrada, ela traz para nós alguns exemplos de pessoas e nações que foram favorecidas pelo livramento promovido pelo Senhor. Então, assim sabe o Senhor livrar. Então, nós começamos com o povo de Israel, observando lá em Êxodo, no capítulo 3, bem conhecido, e que nos diz da seguinte forma, Êxodo 3, de 7 até 9, está escrito assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O que Deus viu? A aflição que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Deus ouviu o clamor do seu povo. Por causa de quem? Por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Deus conhece tudo. Por quê? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, imutável, santo, verdadeiro, transcendente, imanente, presciente. Nada foge diante da presença de Deus. Então ele disse, eu tenho visto a aflição, eu tenho ouvido o clamor e eu conheci as dores deste povo. E o que Deus fez ou prometeu? Portanto, desci para livrá-lo. Deus disse que aqui estava garantido o livramento do seu povo, o povo de Israel. Ele disse,
o meu povo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus prometeu e realizou o livramento para o povo de Israel, que já estava por 400 anos escravizados e subjugados sobre o poderio de Faraó, dominado pelo Egito. Mas chegou o dia em que Deus disse: desci para livrá-lo. Deus não disse que ia pensar se conseguiria livrar, se houvesse um meio de livrar o seu povo, quanto ele gostaria de livrar o seu povo. Não. A palavra de Deus não é assim. Ele disse: eu vi, eu tenho conhecido, eu senti as suas dores e eu desci. E desci não é para tentar, eu desci para livrar. E como na nossa linguagem diz, vou livrá-lo de qualquer maneira. Não há ninguém que possa impedir o meu agir de livrar o meu povo de Israel do jugo da escravidão do Egito. Deus disse: desci. Não disse: descerei, talvez eu desça, quem sabe eu consiga. Não. Desci para livrar e vou livrá-los. A palavra de Deus é assertiva, é final, é poderosa. Por isso que nós precisamos crer sem nenhuma reserva na palavra de Deus e na sua ação, no seu poder de realizar todas as coisas. Deus veio ao encontro deste povo e ofereceu-lhes um grande livramento, que ficou marcado tanto para o povo de Israel quanto para o povo do Egito. Eles observaram, Deus livrou o seu povo, considerando-o como piedosos, mas reservou os injustos para o dia do juízo. E naquele dia, daquele grande livramento, enquanto Israel foi liberto, foi livre pelo Senhor, o povo do Egito pereceu nas águas do Mar Vermelho. Então, aqui vemos o primeiro exemplo. O povo de Israel estava escravizado, mas chegou o dia e Deus então veio para livrar. Livrou-os daquele jugo pesado. Quando nós observamos em Gênesis, no capítulo 19, deixa me ver, Gênesis, no capítulo 19, nós vamos encontrar no versículo 17, falando sobre Ló. 19 e 17 está escrito assim: quando Deus apareceu a Abrão, porque Sodoma e Gomorra estava irreconhecível diante do Senhor, o seu pecado tinha se agravado, Deus disse: vou destruir. E Abraão, ele intercedeu pelo justo e por Ló, que estava naquela cidade. Se houvesse até 5 justos, Deus não destruiria a cidade, mas não havia. Então, diz-nos a palavra que Deus livrou o justo Ló. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Então nós encontramos aqui, quando o Senhor Deus livrou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus o achou e o considerou como justo. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo aqui na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 6, diz, versículos 6 e 7, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então Deus ofereceu aqui também livramento para Ló. Por isso, a conclusão de Pedro: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então observamos Ló, que teve o livramento de Deus para a sua vida. Observamos o povo de Israel, que teve o livramento de Deus do jugo pesado de Faraó. Nós vamos seguindo, encontrando também um outro exemplo que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, nós encontramos também um acontecimento bem conhecido, quando Nabucodonosor constituiu uma estátua de ouro e exigiu que todas as pessoas adorassem aquela estátua, e quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Fornalha esta que seria aquecida 7 vezes mais do que o normal. Entre aquele povo, aquela população, estava Misael, Ananias e Azarias, que Nabucodonosor deu a eles o nome de, que nós observamos aqui no capítulo 1, trocou o nome deles, dando para eles o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes eram os nomes caldaicos, mas o nome deles era Misael, Ananias e Azarias. E o certo é que quando fez toda aquela pompa, aquela festa, colocaram a estátua e convocou o povo para adorar aquela estátua, curvar-se, joelhar-se diante dela. Esses 3 jovens não se intimidaram e permaneceram de pé. Foram denunciados e levados ao rei, que novamente os repreendeu e deu a eles uma segunda oportunidade de se dobrarem. E a resposta deles foi o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, observamos aqui estes 3 jovens, aparentemente indefesos, mas que Deus trabalhou e pelejou por eles, porque eles estavam vivendo de maneira justa, santa e na piedade diante da presença do Senhor. E no versículo 28, o rei, depois de ver a mão poderosa de Deus, quando aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo, amarrados, e o rei diz: eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Quando os tirou, não tinha cheiro de queimado, não tinha nada, eles estavam perfeitos. Os seus acusadores foram lançados e queimados na mesma hora. Mas estes 3 jovens, eles foram libertos pelo Senhor. O Senhor os livrou. E veja o que disse Nabucodonosor. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu que Deus é aquele que livra, assim como ele livrou a esses 3 jovens. E dizendo: porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, os 3 jovens hebreus, eles receberam também o livramento de Deus para a sua vida. Mas encontramos também Daniel, que
no capítulo 6, o versículo 22, nós vamos encontrar que aqueles que aparentavam ser amigos de Daniel criaram uma trama, levaram ao rei, o rei foi enganado, assinou um decreto proibindo oração por um espaço de 30 dias, a não ser unicamente ao rei. E eles sabiam que Daniel tinha na sua casa, no seu quarto, janelas que apontavam para Jerusalém e que 3 vezes no dia ele orava ao Deus do céu. Então, eles fizeram esta lei, o rei assinou e ela ficou valendo, que se eles pegassem alguém neste prazo de 30 dias orando a outro Deus, era levado ao rei e seria lançado na cova dos leões para ser devorado. Depois de assinado, eles correram à casa de Daniel e encontraram Daniel ali orando. Eles sabiam que horas Daniel costumava orar. Ele não fazia nada escondido, ele servia a Deus publicamente. E o levaram ao rei e instigaram o rei. O rei não assinou a lei, assinou. A lei não diz isso, diz, então o que vamos fazer? Então vamos lançar Daniel na cova dos leões. Mas o rei Dário não queria fazer isto, mas por força do que ele tinha assinado, ele foi obrigado a fazer. E colocou Daniel na cova dos leões e disse, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei sabia que há um Deus do céu que livra, que Daniel era fiel a Deus, porque procuraram na lei, procuraram na vida, não encontraram nenhuma falta em Daniel. E o rei disse, o teu Deus pode te livrar. Lançou na cova dos leões, mas o rei não conseguiu dormir. Ele ficou perturbado. Mas Daniel passou uma noite tranquila. Quando pela manhã o rei se apresenta para chamar por Daniel com voz triste, achando que já não existia nada mais de Daniel, no versículo 20 diz o seguinte, 19 e 20, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel responde lá de dentro da cova. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus enviou para Daniel o livramento. Quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. E este rei também reconheceu o Deus de Daniel. No versículo 26 a 27 está escrito assim, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então observe aqui, Deus livrou a Daniel dos leões. Mas, em quinto lugar, nós vamos observar agora, no Novo Testamento, em Atos 5 e 19, um outro caso do livramento de Deus. 5 e 19, quando os apóstolos Pedro e João foram presos, no versículo 19 está escrito, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse,
Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles estavam presos na prisão pública, Pedro e João. De noite, Deus enviou um anjo e livrou a eles daquela prisão. Só Deus pode livrar. E quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 12 e no versículo 11, nós encontramos o seguinte: Herodes começou a prender os cristãos, os apóstolos. Prendeu a Tiago e o matou. O povo gostou da atitude. E ele então continuou, lançou mão de Pedro e prendeu. Não podia executá-lo por conta da festa, mas guardou no cárcere, na prisão, aprisionado, acorrentado. Mas diz-nos a palavra que a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus, no sentido de que Deus o livrasse. E quando encontramos no capítulo 12 de Atos e o versículo 11, está escrito assim, versículo 7 a seguir: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge e ata as tuas alparcas. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então Pedro experimentou o livramento de uma prisão, segurança máxima, ninguém conseguia tirá-lo dali, nem chegar próximo a ele. Deus enviou o anjo que o tirou de lá e o colocou em liberdade. Como também nós vamos encontrar em Atos, em 7º lugar, no capítulo 16, quando Paulo e Silas, pregando em Filipos, foram levados à prisão. Nós encontramos aqui no versículo 24 a seguir, diz que o carcereiro, tendo recebido ordem, lançou-os no cárcere interior e segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas receberam o livramento de Deus daquela prisão. Estavam amarrados e eles foram soltos, ficaram livres. Quando o carcereiro veio, encontrou aquilo, quis matar-se, mas ninguém fugiu. Todos estavam ali. Então, conforme li, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então nós observamos aqui 7 exemplos de pessoas e nações que Deus livrou. Este é o mesmo Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, a quem nós servimos. Se ele livrou a Ló de Sodoma e Gomorra, se ele livrou o povo de Israel da mão forte de Faraó e do Egito, se ele livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo ardente, se ele livrou a Daniel da cova dos leões, se ele livrou Pedro e João da prisão, e se ele livrou, uma vez mais, Pedro da prisão, e se ele livrou também Paulo e Silas da prisão de Filipos, este é o Deus que pode livrar a mim
e a você quando estivermos enfrentando alguma situação semelhante a esta. O que torna útil para o livramento de Deus na nossa vida é demonstrarmos diante dele a nossa fidelidade, temor, lealdade e disposição de servi-lo totalmente, com todo o nosso ser, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, as nossas forças. Quando nós servirmos ao Senhor e procuramos viver de maneira piedosa diante do Senhor, não haverá problemas difíceis para nos sucumbir e nos destruir, porque o nosso Deus, ele virá na hora certa com o seu poder para livrar. O Senhor não depende de muitos para livrar. Se com muitos ou com poucos, quem livra é o Senhor. Ele livrou aqui. Ele livra da mortandade. Ele livra do laço do passarinheiro. Ele livra da peste perniciosa. Ele livra da angústia. Ele livra da aflição. Ele livra da morte. Não há impedimento. Quando Deus quer livrar, ninguém pode impedir. Portanto, glorifiquemos a Deus em saber este Deus tão grande, majestoso, maravilhoso, mas sempre presente para socorrer e livrar aqueles que o servem e que depositam nele toda a sua confiança. Sigamos adiante, servindo e adorando este maravilhoso e bendito Deus, que com o seu poder de livrar, ele vem no momento certo e o seu livramento fica marcado na história e na vida humana. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.